Livro de 1 Reis, capítulo 1, verso 32 ao 34. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadoque, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham meu filho Salomão sobre a mula e o levem a Giom. E ali o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, ungirão rei sobre Israel. E nesse momento toquem a trombeta, gritem e gritem: viva o rei Salomão. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas nesta noite, que o Senhor possa nos trazer paz ao nível de podermos compreender a Tua palavra. Talvez mais do que a igreja, quem precisa hoje, Deus, de uma direção específica do Senhor, sou eu. Que o meu coração possa estar em paz na sua presença agora, que todas as dificuldades, os problemas que tentam se levantar muitas vezes em nossa vida, eles possam ser tirados agora, Senhor, e que o meu coração esteja totalmente focado em ser um instrumento em Tuas mãos. Que não seja nenhuma palavra dos meus lábios, nada que saia de mim mesmo, mas que venha apenas do Senhor, venha apenas da revelação do Seu Espírito Santo para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Toda incredulidade caia por terra, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração seja liberado para ouvir e compreender a verdade do Senhor em nossas vidas. É a minha oração, e aquele que concorda, diga: glória a Deus, queridos. Nós lemos aqui o texto de 1 Reis, amados. Talvez não seja um texto muito usado em ministrações, mas ele traz para mim, Anderson, uma revelação maravilhosa que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Para a gente entender aqui, Evelyn, o que esse texto quer nos mostrar, a gente precisa entender, irmão Luiz, qual é o contexto que está acontecendo aqui. A Bíblia diz, Rodrigo, eu estava morrendo de saudade de você. A Bíblia diz que Davi, ele teve um reinado longo. Por mais que ele tenha pecado contra o Senhor, e conhecemos muito bem o pecado de Davi, o adultério com Betseba, o assassinato de Urias, o marido daquela mulher, a Bíblia diz que o Senhor foi misericordioso com Davi, permitiu, Diego, que ele permanecesse no trono, ao nível de, pastor Henrique, Deus permitiu que o sucessor do seu trono fosse Salomão, seu filho, com a própria Betseba. Não aquele filho, Jane, que foi gerado no pecado, porque aquele faleceu, mas o outro filho que eles tiveram. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Diga comigo: a misericórdia de Deus dura para sempre. E nós vemos isso, amados, o pecado que o Senhor rejeitou, Daniel. Deus rejeitou o pecado de Davi, mas foi misericordioso com ele. E quando veio o filho, Deus permite que ele assuma o reino. Só que o assumir o reino de Israel para Salomão, era um jovem rico, poderoso, porque filho de um rei, de boa aparência, a Bíblia o apresenta. O início do seu reinado não foi muito fácil, porque ele tinha um outro irmão chamado Adonias, filho de uma outra mulher do seu pai. E Adonias, por ser mais velho, acreditava que ele deveria ser o rei. E Davi, quando ele já estava velho, porque Davi morreu velho, morreu de velhice, ele estava o velho, cansado, mas ainda estava vivo, Bruna. Ele estava nos seus últimos dias de vida, mas ainda não falecido. Por isso não teria o porquê alguém assumir o seu trono sem ele declarar esta pessoa rei. Então o seu filho Adonias se declara rei. Ele assume uma posição de rei frente à nação de Israel, sem o pai falecer e sem o pai ter determinado que ele seria o rei. Então, amados, nós vemos o próprio Davi agora decretando que no lugar de Adonias, aquele que se achava o rei, se ungia rei, não seria rei, mas quem assumiria o reino era Salomão. Mas eu quero que você preste atenção, porque eu não quero falar de reinado hoje, eu quero falar de relacionamento. Eu quero que você preste atenção que ao chamar Salomão para assumir o seu lugar e declarar que ele seria rei em seu lugar, ele chama 3 pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo de novo, por favor, em 1 Reis, capítulo 1, verso 32. Cansado, no leito de morte, ele, antes de morrer, deixa agora o seu sucessor no seu lugar com a sua bênção. E ali, Silvio, ele diz assim: chamem o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, ainda está cantando, Júnior, e Benaia, filho de Joiada.
Quando eles chegarem à presença do rei, quando eles chegaram à presença do rei, o rei o instruiu: levem os conselheiros e vocês agora vão caminhar com o novo rei de Israel. Entendam, amados, que quando ele está ao leito de morte, deixando Carlos seu sucessor, ele define para o seu filho inexperiente, que não tinha capacidade talvez naquele momento de ser um rei, como ele foi, quem deveria caminhar com o seu filho para que ele fosse bem sucedido. E a minha pergunta é: quem quer ser bem sucedido em sua vida, em todas as áreas da sua vida? Levante a sua mão e diga amém. Amém. Pois eu quero dizer uma coisa para você: ser bem sucedido, ser uma pessoa plena, ter o favor de Deus em sua vida e ser um homem ou uma mulher de conquista, está muito ligado com as pessoas com quem você tem caminhado e com quem você tem se relacionado. O que Davi está determinando aqui para o seu filho que assumiria o seu reino é com quem ele iria se relacionar para poder ser um rei bem-sucedido e talvez não cometer os erros que ele, Davi, cometeu. A primeira lição que nós precisamos entender nesse texto, amados, é um dito popular que não é da Bíblia, mas ele é verdade, e talvez o pai de vocês falava como o meu falava. Meu pai dizia assim quando era pequeno: me diga com quem tu andas e eu te direi. As pessoas com quem nos relacionamos, elas podem nos levar ao sucesso, elas podem nos levar ao fracasso. Elas nos podem fazer homens e mulheres abençoados ou nos fazer trilhar um caminho de maldição. E a minha primeira pergunta para você hoje é: com quem você tem andado? Quem são as pessoas que você tem se relacionado? Quem são as pessoas que têm influenciado a sua vida? Quem você tem ouvido? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Precisamos entender isso, amados, porque é um dito popular, mas é um dito verdadeiro. Com quem você vai andar, esta pessoa vai dizer quem você é. Essa pessoa vai determinar qual caminho você vai trilhar. Amados, eu sou pastor titular de igreja há 10 anos. Eu estou no ministério pastoral há 2 anos caminhando como pastor auxiliar. E eu vou dizer para vocês que eu perdi a conta de quantos jovens eu já aconselhei que se envolveram com drogas por causa de amizades, com más companhias que levaram para a criminalidade. Quantos conhecem jovens, pessoas que se envolveram com coisas erradas por causa de amizade? Levanta a sua mão. Está aqui. Eu perdi a conta, amados, de quantos relacionamentos matrimoniais acabaram por causa de amizades. Homens que começam a caminhar com outros homens levianos, e esses homens levianos os convencem, os influenciam a entrar em uma vida de imoralidade, de adultério, de pecado. Mulheres que eram mulheres santas, corretas, que quando começam a ouvir mulheres erradas, mulheres tolas, perdem suas famílias, perdem o seu propósito de vida. Sabe por que Davi, antes de morrer, ele não apenas unge o seu filho como rei, mas ele define com quem o seu filho tinha que caminhar? Porque ele sabia, Rodrigo, que talvez no meio da sua caminhada ele cometeu erros porque caminhou com pessoas erradas. E ele não queria isso para os seus filhos. E hoje Deus nos permite ouvir esta palavra, para Deus alertar a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja de Jesus? Diga amém. Amém. Para alertar a igreja de Jesus: cuidado com quem você tem andado, porque essa pessoa pode te levar a um caminho de destruição. E não importa qual a idade que você tem. Você pode ter 17 anos, e muitas vezes aos 17 anos nós não sabemos escolher amizades. E todo mundo é amigo. Na verdade, hoje nós vivemos, né, Nara, um problema sério de amizades. As pessoas, né, entram lá na sua página do Facebook, pedem, né, para você adicioná-las, e ele agora, oficialmente, segundo a rede social, se transforma no seu amigo. Quantos amigos você tem lá que nunca você viu na sua vida? Irmãos, eu tenho acho que perto de 4.000, 3.000 e poucos amigos. Esses dias a pastora estava olhando e falou: quem é esse? Eu falei: não sei. Ela falou: e essa aqui? Também não conheço. Mas isso aqui fez um comentário de uma foto sua. Eu falei: não sei também. E às vezes os caras falam até uns comentários como se fosse muito amigo, né? Maravilhoso, né? Gente, tem pessoas que nós conhecemos só pela rede social e tem pessoas que nos conhecem só pela rede social. Mas às vezes nós achamos que temos condições, ou elas acham que têm condições, de apenas nos conhecer por foto, dar pitaco na nossa vida, fazer comentário,
e tantas outras coisas. Quem são seus amigos verdadeiros? Minha mãe dizia desde pequeno, e eu não aceitava quando criança, adolescente. Ela dizia assim: seus amigos são seu irmão e seus pais. Eu falava, esse negócio de pai ser amigo é um negócio quadrado pra caramba, né? É um negócio brega. Mas depois que a gente cresce, a gente vai descobrindo que na verdade é apenas... Claro que temos amigos que não são aliança de sangue, né? Que não têm o nosso sangue. Mas os principais são aqueles que têm o nosso sangue, aqueles que lutam por nós. Quem está entendendo, diga amém. Pois Davi entendia isso. E Davi, ao permitir que o seu filho inexperiente assuma o seu lugar, ele chama 3 homens. E eu quero falar um pouquinho de cada um deles e o que cada um deles representa para mim e para você nos dias de hoje. E define que aqueles homens deveriam caminhar com o seu filho. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Já vou adiantar o processo aqui. Salomão, ele poderia ter sido um rei melhor do que foi, porque Salomão, ele começou Marilsa muito bem, mas terminou muito mal. Salomão foi um cara que ele recebeu a sabedoria do Senhor de uma forma impressionante, se tornou um homem muito poderoso, se tornou um homem muito rico. Mas Danilo, chegou um momento em que ele esquece o conselho do seu pai lá, e ele começa a buscar outros relacionamentos. Se tivesse Facebook naquela época, o negócio ia dar problema, Marcelo, porque ele começou a querer fazer aliança com os outros reinos. E a forma que ele achou para não ser um homem de guerra, Robson, foi trazer pessoas para o seu círculo de influência. E quando ele conhecia um rei e via que a filha do rei era feia, ele olhava para o rei e falava, por favor, fique próximo. Mas quando ele via que a mulher era bonita, ele casava com a filha do rei. Ele escolhia, amados, e a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. É claro que hoje, para a nossa cultura, a gente avaliar esse negócio de 1000 mulheres é totalmente fora do nosso padrão, dos nossos valores morais. Mas naquela época, por ser rei, ele permitia. Mas mesmo naquela época, irmão, eu fico pensando, o cara ter 1000 mulheres, o problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 sogra. Amados, e ele acaba então quebrando esse princípio que o pai lhe ensina no início do seu reinado, sobre relacionamentos e influências, e ele abre o seu ciclo de relacionamento, pastor Amari, demais. E é por isso que ele se perde. Que ao se casar com essas mulheres e fazer alianças com esses reis, ele permite que cada mulher que viesse para o seu palácio, ela trouxesse a sua cultura, a sua crença e o seu Deus de D minúsculo, seu Deus pagão. E essas mulheres, é claro que a mulher ela tem um poder de persuasão. Cadê os homens machos dessa igreja? Digam amém. Amém. Mulher tem um poder de persuasão, sim ou não? Sim. Mulheres, eu quero dizer um negócio para você. Agora uma lição aqui, faz de conta que seu marido não está aqui. O dia que você chega para o seu marido e diz assim, eu quero que você faça, ele nunca vai fazer. Porque homem odeia ser mandado, amém, homens? Amém. A gente não gosta de ser mandado, não. Você não influencia o seu marido dizendo assim, eu já te disse. O cara fica endemoniado, irmão, mas ele não faz. Agora quando você chega pertinho dele e fala assim, amor, ele faz igual Herodes, pede a metade do reino que eu te dou, filha. Se você chegar e fizer um cafunézinho, ele já vai abrindo a carteira e dando o cartão. Quanto? Então mulher tem um poder de influência impressionante. E essas mulheres, elas não determinavam para Salomão que elas queriam adorar os seus deuses nos montes de Israel, mas elas começaram a influenciá-lo. E Salomão se perdeu. E a Bíblia diz que ele perdeu mais da metade do seu reino. 10 tribos de Israel foram tiradas do seu filho. E a Bíblia diz que Deus ainda deixou Judá e mais uma, apenas por misericórdia a Davi. Porque Salomão, ele infelizmente permitiu que as suas influências e relacionamentos os afastassem de Deus. Pois eu vou dizer para vocês hoje, esse tem sido um dos principais erros. Pessoas com quem nós temos nos relacionado, e elas estão nos tirando da direção que Deus tem para as nossas vidas. Se você tiver com alguém da sua família do seu lado, diga assim, cuidado com as suas amizades. Olha para quem está do outro lado, se é da família também, diga, olha lá, hein. Diga, olha lá com quem você está andando. Cuidado. E tem umas mulheres que elas já estão aproveitando, já dando o nome dos amigos, né? Eu já te falei, fulano, beltrano, hoje Deus vai falar com você. Tem umas irmãs que elas estão quase gritando, fala Deus, né? Deixa que ele vai falar, não sou eu não, é Deus. Porque, amados, nós hoje temos uma dificuldade muito grande em gerar relacionamentos sadios. Porque nós nos enganamos facilmente.
Agora, como que Davi, ele nos tira deste ciclo, Rodrigo, de engano e nos traz para um ambiente onde as nossas amizades, elas sejam positivas, sejam amizades que nos influenciem para um bem, sejam amizades que nos tragam para a presença de Deus, ou pelo menos não nos afastem do Senhor. Nós temos aqui a primeira amizade, vai lá comigo, e diz assim: e Davi mandou chamar Zadok. Quem é Zadok? A Bíblia diz, quem é Zadok ali? Sacerdote. Primeira amizade, ou a primeira pessoa que Davi determina que Salomão, seu filho, deveria ter ao seu lado, é um sacerdote. Não estou querendo legislar em causa própria e dizer agora que você tem que ser amigo do pastor e o único amigo seu é pastor, não é isso. Por que um sacerdote? Porque sacerdote, Sandro, ele tem valores e princípios. E eu vou dizer para vocês que hoje tem alguns pastores que infelizmente não têm valores e princípios. Então eu não quero dizer que você tem que se relacionar só com quem tem um título de pastor, de presbítero, não. Eu quero dizer que a primeira pessoa que Davi diz que o seu filho precisa se relacionar é com alguém que tivesse valores e princípios. E a primeira pessoa que nós precisamos entender que precisam andar ao nosso lado, e você, marido, precisa influenciar a sua esposa a ter alguém assim, e você, esposa, precisa influenciar seu marido a ter uma pessoa assim, é ter pessoas que caminham ao seu lado com princípios e valores morais e que possam aproximar você e a sua casa de Deus e não afastá-lo. Hoje nós encontramos muitas pessoas do não dá nada. Sabe aquele negócio não dá nada? Ele coloca lá um copo de uísque e diz assim: mas não dá nada. Na tua igreja é pecado, mas tem uma igreja que eu conheço que pode beber. Tem gente, irmão, que às vezes ele vai tomar, e eu não estou fazendo apologia ao alcoolismo, mas tem gente que o cara consegue tomar uma lata de cerveja. Eu não bebo, não aprendi a beber, e ele consegue ter controle. Mas tem gente que o cara não para na primeira, e ele vai para a segunda, e para a terceira, e para a quarta. Ou ele envergonha a família, ou ele vira valente, porque bêbado vira valente, né? É um negócio que o cara vira macho. Mas tem gente que ele não tem controle sobre a bebida. E aí ele encontra um amigo que diz assim: mas não dá nada. Ele está às vezes no shopping, almoçando com um amigo, e passa uma irmãzinha endemoniada e dá aquela olhada, né? Que você sabe que tem a mulher que ela tem a pomba gira, né, irmão? Que ela não precisa nem olhar para deixar o cara ouriçado, mas quando ela olha, e aí a mulher olha, o cara é crente, né? Ele abaixa a cabeça, o irmão fala: que isso, rapaz? Tá de baitolagem, irmão, tem que olhar para a mulher. Desculpa o termo, mas é a verdade. Aí o cara se sente na necessidade de mostrar que é homem. Meu irmão, eu não conheço, eu vou dizer uma coisa para você: você não define a sua masculinidade olhando para a mulher na rua. Você define que você é homem quando você é fiel à sua esposa. Quem está entendendo, diga amém. Porque homem de verdade é homem de uma mulher só. E não estou falando isso porque sou pastor, estou falando isso porque eu tenho princípios e valores morais. Com quem você tem andado? Quais são as pessoas que têm caminhado com você? Lembra do ditado? Me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Meu pai dizia outro ditado. Hoje eu estou com os ditados populares assim na ponta da língua, né? Ele dizia assim: água mole em pedra dura. Você anda com um cara imoral, você anda com uma mulher imoral, você anda com uma pessoa leviana, e você continua firme, e você diz assim: eu vou ganhar ele para Jesus. É mais fácil ele te ganhar para o capeta do que você ganhar ele para Jesus. Depende dos teus princípios. E eu vou dizer para você, tem muita gente hoje que não tem conseguido ter princípios. Ele não tem conseguido ter valores. E ele acaba, infelizmente, sendo influenciado. Eu estou dizendo porque eu sei, amados, de pessoas que muitas que eu aconselho, que elas acabam saindo do caminho da retidão, do caminho correto, do viver o certo, porque eles foram influenciados. É um amigo que convenceu ele a pegar o dinheiro do caixa da empresa, a fazer um esquema. É o amigo que influenciou ele a ir num lugar que ele não deveria ir, a um prostíbulo, a olhar para uma mulher casada, a mandar mensagem não sei para quem. É uma amiga que começa a convencer a mulher que ela tem que rever aquele ex-namorado só para ver como é que ele está. Davi diz para o seu filho: você precisa andar com alguém que tem princípios, valores, que viva a palavra de Deus. Separe as suas amizades. Eu não estou dizendo que você não tem que ter, Davi, colegas, porque nós nos relacionamos todos os dias. Eu relaciono com pessoas que elas não são cristãs,
Eu relaciono com pessoas que elas falam palavrão. Tem uns amigos meus, irmão, parece que o cara foi nascido e criado no inferno. O cara tem um infernês fluente. De cada 10 palavras, 15 é palavrão. Alguém conhece alguém assim? O cara é natural para ele. Agora, não é porque eu os conheço e tenho eles como colegas, conhecidos, que eu começo a falar o que eles falam ou fazer o que eles fazem. E aí, amados, entramos num ponto interessante, Vanessa, porque muitas vezes nós confundimos o colega com o amigo e trazemos aquele que não é amigo, irmão Luiz, para dentro da nossa casa. E aqui entra um problema sério. Quem são os amigos que você tem colocado dentro da sua casa? Porque quando você coloca dentro da sua casa, você está trazendo para a sua intimidade. E quando vem para a sua intimidade, você tem que entender: caminhando com alguém na rua, essa pessoa pode te influenciar apenas você, individualmente. Agora, trazendo para dentro da sua casa, essa pessoa pode influenciar a sua esposa, pode influenciar seus filhos, pode influenciar a sua casa. Agora eu vou espiritualizar. Posso espiritualizar, sim ou não? Eu e a pastora, um tempo atrás, alguns anos atrás, nós atendemos um casal. E hoje nós não fazemos mais isso. Atendemos em nossa casa. E aquele casal estava passando por uma crise conjugal terrível. E nós os atendemos como pastores, mas também trouxemos eles para dentro da nossa casa por ter um nível de consideração por eles, pastor Elias. E eles chegaram em casa, amados, e o pau torou. Eu quase tirei o tapete da sala e armei o tatame, entrei no meio e falei, vá, né? Porque o negócio ali estava daquele jeito, né? A pastora quase trouxe as luvas para eles. Vamos esperar assim para doer menos, né? Irmãos, e o pau torou naquele dia, que foi um negócio impressionante. Se eu não visse que eram os dois ali, eu achava que eram 2 demônios, de tanto que o negócio estava para punk. Negócio assim, fora do natural. Ao nível da gente pedir para eles falarem mais baixo para não incomodar os vizinhos, de medo dos vizinhos pensar que era a gente que estava brigando. Você vê como é que o negócio estava. Mas pela misericórdia do Senhor, foram 3 horas de conversa, você lembra, meu amor? De confronto. Mas pela graça de Deus, nós trouxemos uma palavra para eles, nós aconselhamos, nós oramos por eles, e eles saíram dali em paz, graças a Deus. Não sei como é que foi no carro depois, mas dali eles saíram em paz. E amados, eles foram embora. E no outro dia, eu cheguei da igreja, a pastora ainda era gerente do Bradesco, chegou do banco, e ela talvez estava um pouco estressada do banco, eu um pouco estressado da igreja, e a gente começou a discutir. Mas foi um dia de discussão, aquela coisa de dormir um de costas para o outro, né? Cara amarrada. No outro dia ela levantou pisando duro, e daí o homem, quando vê a mulher pisando duro, ele pisa mais duro ainda, né? Que ele quer mostrar que ele é macho. Só os machos digam amém. E macho pisa duro, né? Amados, à noite ela chegou e ela foi irredutível, e eu queria mostrar que eu era o cara, porque eu não estava errado, porque a gente nunca erra, né, homem? Sim ou não? Sim. Meu Deus, homem não erra, sim ou não? Sim. Viu? Só que não, né? Aí, amados, ela também queria mostrar que ela não estava, e a gente foi levando aquele período. E nós ficamos brigando. E, amados, nós fomos passando 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E aí nós não começamos mais a ficar só apenas sem conversar. A gente começou a se cutucar. Porque tem um negócio no casamento que quando você está em crise, você, né, parece que o capeta te empresta o tridente. Porque você gosta de dar uma cutucadinha, né? E começou a cutucação, e cutuca. Irmão, para encerrar a história, em 15 dias, minha mãe estava quase esticando o tatame em casa para nós dois. Só que daí minha mãe, no 15º dia, ela falou uma coisa para mim: filho, eu não quero me meter no seu casamento, você sabe que eu não gosto disso. Ela falou assim: mas eu estou vendo que vocês andam brigando demais. Ela falou, ao nível de eu quase não ter vontade de vir aqui para a casa de vocês. Eu venho porque eu sei que vocês precisam de ajuda. Ela falou, mas eu quero dizer uma coisa. Você lembra quando foi que vocês começaram a discutir? Eu falei, eu lembro, já logo lembrei do defeito, né? Eu lembro aquele dia que a Anne fez isso e aquilo. Ela falou, não. Foi aquele dia que você atendeu fulano e beltrano. Ela falou, e eu sem querer, porque estava no quarto com os meninos lá em cima, ouvi a discussão, até porque eles não falaram muito baixo. Ela falou, eu estou começando a ver que a intensidade da discussão de vocês é mais ou menos na intensidade da discussão deles. Ela falou, eu estou quase acreditando que aquele demônio que estava agindo no casamento deles, quando eles foram embora, ele ficou aqui e está agindo no casamento de vocês. Pá!
Falei, meu Deus, é verdade. E aí, amados, eu fiz o que todo homem crente deve fazer. Fui para o quarto orar. E eu falei, Deus, não quero ser um cara que espiritualiza as coisas naturais, espiritualizar pecado, grosseria, porque às vezes a gente diz que é a culpa é do capeta, né? O cara quebra o pau em casa, quebra tudo, xinga a mulher, a mãe da mulher e todo mundo. Depois ele diz, pastor, foi o Satanás, pastor, foi o Satanás. Mas, amados, naquela situação eu fui orar, falei, Deus, eu quero que o Senhor me deixe claro isso. Se isso é coisa paranoia da nossa cabeça, querendo espiritualizar os nossos erros, a nossa carnalidade, ou é uma situação maligna. E eu fui ler a Bíblia, e Deus me trouxe uma palavra de revelação, de influências mesmo, que eu fiquei impactado. Naquele dia, eu como um bom servo de Deus, sentei no sofá com a Bíblia do lado, e quando ela chegou do banco, eu falei, eu quero conversar com você. Ela falou, agora não, porque mulher quando é bicho é ruim, ela é ruim, né, irmãos? Quando ela é boa, ela é boa, mas quando ela está brava com você, é só o sangue de Jesus. Eu falei, agora eu preciso da sua atenção apenas 5 minutos, depois você pode... Ela falou, 5 minutos, tem que ser rápido. Mas aí nós começamos a conversar. E quando eu apresentei para ela aquela situação, ela parou e disse assim, é verdade. Ela falou, se avaliar exatamente aquilo que nós aconselhamos que eles estavam vivendo, nós estamos vivendo agora. Ela falou, eu não quero isso para minha casa, para o meu casamento, até porque eu não aguento mais discutir com você, porque esses 15 dias foram 15 dias infernais da minha vida. Ela falou, eu não quero isso. E amados, naquele momento nós nos abraçamos, choramos, oramos juntos, renunciamos, ungimos a nossa casa e decidimos. Hoje nós trazemos para dentro da nossa intimidade pessoas que elas vão trazer princípios, valores e serão bênção para nós. Até amigo quando está passando por crise, amigo meu chegado, porque eu tenho amigos, eu aconselho ele em outro lugar. Quando é para fazer festa, quando é para conversar, jogar conversa fora, eu levo para casa. Quando é para aconselhar, eu levo para a igreja. Porque aqui na casa de Deus não fica demônio nenhum, amém, queridos? Então cuidado com quem você leva na sua casa. Você coloca gente imoral na sua casa, o cara vai embora, mas o demônio da imoralidade fica lá. Você leva gente mentiroso dentro da sua casa, ele vai embora, mas a mentira fica lá. Cuidado com as pessoas que você tem permitido viver a sua intimidade. Porque a sua intimidade é coisa séria. Seus filhos são coisas sérias. Quer mais um conselho? Não estava aqui na mensagem. Deixa eu ver como é que está meu horário aqui. Mas tem outra coisa que nós precisamos entender. Vamos trazer cuidado com quem você traz para a sua intimidade como padrinho de casamento. Quem não é casado ainda no papel, levanta a sua mão, quero ver. Quem vai casar, levanta a mão bem alto, quero ver aí, ó, que lindo. Irmão, cuidado com quem você vai convidar para ser padrinho de casamento. Qual que é o papel do padrinho de casamento, pastor Elias? É um cara que ele vai ser o quê? Suporte, é ou não é, pastor Daniel? É para ser bênção ou não é? Sim ou não? Aí você chama o cara que divorciou 5 vezes, esse cara vai ser bênção? A não ser que o cara divorciou às 5 antes de conhecer Jesus. Depois que conheceu Jesus, Deus transformou. Você convida o cara que ele é casado, mas você sabe que ele tem um amante. Você sabe que a mulher é uma mulher complicada, uma mulher rixosa, uma mulher infeliz, amargurada no casamento. Cuidado, meu irmão. É influência, é intimidade. Quer ver outro caso? Padrinho para os seus filhos. Você convida o cara para ser padrinho, não, mas ele é meu amigo chegado, mas o cara é viciado em crack, cocaína. Ser padrinho do seu filho é ele ter o papel de ser você na sua ausência. Você já pensou nisso? Cuidado. Ninguém é obrigado a convidar ninguém para ser padrinho, mas quando você convida, você divide a responsabilidade e a autoridade com esta pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. E às vezes nós dizemos, por que eu enfrento tanta coisa na minha vida? Porque talvez você tenha escolhido errado as pessoas com quem você tem que se relacionar. Davi, ele se relacionou com pessoas erradas. E ele falou, eu não vou deixar o meu filho ter o mesmo resultado negativo que eu tive. Joabe, amados, um general, quando nós vemos a história de Joabe, nós vemos que ele cumpriu o propósito, Anderson. Quem é Joabe? Joabe era o general do exército de Davi, foi um dos seus valentes, o cara que caminhava com ele, direto, inclusive parente, família. Só que, amados, Joabe, ele foi extremamente má influência para a vida de Davi. Não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas Joabe levou Davi para guerras que Davi não precisava ter ido. Joabe influenciou Davi para pecados que ele não precisava pecar. Joabe deixou de ser bênção
No momento que ele poderia, por exemplo, Davi se deitou com Betseba. Lembra do pecado? Quem lembra de Betseba, diga amém. A mulher sem vergonha lá que estava tomando banho na janela do rei, né? E Davi viu a mulher, teve um cara que estava do lado dele, que era o seu servo, ele pergunta quem é? Ele diz assim, é a mulher de Urias. Ele falou, manda trazer que eu quero conversar com ela. E o cara atrás, conhecemos a história, ele, né? Já sabe, engravida a mulher. Quando fica sabendo que a mulher está grávida, manda chamar o marido da guerra, porque ele tinha que encobrir o pecado. O homem ia ficar na guerra talvez 6 meses, não tinha como dizer, né? Mas o cara não encobre o pecado, ele não vai para casa, não consegue disfarçar o erro de Davi. Então Davi decide matar Urias. E ele faz uma carta a Daniel, dizendo assim, Urias, estou enviando, e manda a carta pelo próprio Urias para Joabe. Joabe, estou enviando Urias para você. Eu quero que você o coloque na frente de batalha contra os nossos inimigos. E quando eles atacarem, deixa Urias sozinho e recua. Deixa ele morrer. Porque ele tinha que morrer agora, senão a mulher ia ser apedrejada. E na lei mosaica não apedrejava-se apenas a mulher, mas o homem adúltero também. Como que um rei ia morrer apedrejado? E a moral? Amados, Joabe, quando recebeu aquela carta, se fosse um homem de princípios e valores, o que ele diria? Não vou fazer isso não, rei. Eu não vou fazer isso porque isso é errado. Isso daqui pode tirar você do plano de Deus. Porque amigos que são amigos, eles não passam a mão na sua cabeça quando você tem pecados. Eles te mostram o verdadeiro princípio da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu tenho amigos, amados. Eu tenho amigos. Minha primeira amiga é a minha esposa. E não estou fazendo isso para fazer uma moral com ela, porque eu falei mal da mãe dela, porque agora eu já consertei, tá? Mas, amados, ela é a pessoa que não passa a mão na minha cabeça quando eu peco. Aliás, ela é a primeira que me confronta. E aí nós encontramos o segundo. Quem é o segundo nome que nós encontramos aqui? Eu vou voltar a falar de Joabe daqui a pouco. Ele diz assim, chamem os sacerdotes Zadok e o... Quem era Natã? Profeta. Qual é o papel do profeta aqui no Velho Testamento? É o cara que confronta, é o cara que aponta o dedo e diz, você está errado. Quem era Natã na vida de Davi? Vamos entender? Joabe não confrontou Davi. Joabe não falou para Davi, ó, não vou fazer isso não, cara. Você vai matar um homem sério, você vai matar um dos principais soldados que nós temos, e o Deus vai te cobrar o sangue desse inocente. Joabe não falou isso. O que Joabe fez? Jogou o cara na guerra, saiu e o cara morreu. Ele falou, pronto, cumpri a minha ordem. Ele não teve princípios. O tempo passou. E um dia, o profeta Natã vem visitar Davi. Davi agora ele está alto demais. Max Lucado, no seu livro Derrubando Golias, ele diz uma coisa impressionante. Ele diz que quando você está alto demais, é muito arriscado. Ele falou, algum tempo atrás, ele conta neste livro, eu fui pular de paraquedas, só por esporte, para conhecer o esporte. E ele falou, e quando eu pulei, antes de pular, aliás, o instrutor, ele falou para mim, você precisa, quando pular, olhar para mim e prestar atenção num relógio bem grandão, que ele vai definir para você a hora que você tem que puxar o cordão do paraquedas. Porque lá em cima você não me ouve. E se você não prestar bem atenção em mim, nos gestos que eu te disser, você não me enxerga. E Max Lucado diz, quando você está alto demais, você não vê ninguém, não ouve ninguém, e aí é o risco de você cometer erros. Amados, Davi, ele estava alto demais, ele era o rei, ele tinha conquistado todos os territórios, Márcio. Elaine, não tinha ninguém para aconselhar, por isso que ele comete o erro com Betseba, mata o marido dela. Mas Deus levanta um homem chamado Natã. Diga glória a Deus pelos profetas. Porque nós precisamos de homens e mulheres que nos confrontem. Porque o profeta não diz o que você quer ouvir, o profeta diz o que você precisa ouvir. E talvez o seu amigo e a sua amiga, ele não tem um chamado profético, mas Deus pode usá-lo como profeta na sua vida. Hoje eu tenho profeta na minha vida, é minha esposa, e às vezes ela fala uns negócios que eu não gosto de ouvir não, irmão. Termina o culto e eu acho que eu arrebentei. Ela fala assim, não gostei daquela parte da mensagem. Eu falo para ela, meu amor de Deus, mulher, eu prego 40 minutos e eu falo um negócio de 3 minutos, você lembra só dos 3, esquece os 40? Ela falou, não estou rejeitando os 37. Eu estou dizendo que aqueles 3 podem comprometer os 37. Eu fico bravo, irmão. Eu fico louco da vida. Eu fecho a cara no carro, porque o homem, quando é confrontado, ele não gosta, né? E o homem, quando ele está dirigindo, ele é confrontado, ele não gosta, aí ele pisa no acelerador. E aí o Espírito Santo fala, calma, bobão, abaixa essa bola aí que ela está certa. Vai devagar. E aí eu chego em casa e primeiro eu estou ainda, né, resistente.
E aí eu pergunto de novo, mas não ficou legal mesmo? Ela falou, não ficou não. Às vezes estou esperando, vai que ela dá uma aliviada. Não, assim, né? Ela fala assim, amor, cuidado com o que você fala lá em cima, porque você é influência para as pessoas. Você acha que eu gosto de ouvir esse negócio? Não. Mas eu preciso. Eu tenho um outro cara, amados, que ele me confronta e eu não gosto de ser confrontado por ele. Meu irmão, gêmeo e pastor. E às vezes dá uns arranca-rabo em nós, irmão, pelo amor de Deus. Porque eu também confronto ele. Mas sabe por que ele me confronta e eu confronto? Porque nos amamos e não queremos ver o outro errando. Sabe por que teu esposo ou tua esposa te confronta? É porque te ama, e o dia que parar de confrontar é porque não te ama mais. E aí é sério. Sabe por que teu pai às vezes ele te dá conselho e você não gosta dos conselhos? Porque ele quer ver você no caminho certo e não no caminho errado. Mas vamos voltar rapidamente aqui para a história de Natã. A Bíblia diz que Natã ele chega, Alex, para Davi e ele conta uma historinha. E Davi ele cai igual pato, irmãos. Ele chega e conta uma historinha. Ele diz, tinha aqui num reino onde um homem rico com um gado, muitas ovelhas, recebe em sua casa um viajante. E ele não quer matar uma das suas ovelhas para servir o viajante. E ele tem um empregado, e este empregado tem uma ovelhinha que ele cria como se fosse da sua família. Ela come do seu bocado e dorme na sua cama. Então aquele homem rico vai até aquele homem pobre, toma a sua ovelhinha que dormia na sua cama, mata para servir para o viajante. Quando ele conta a história, conhecemos, né, a reação de Davi. Davi ele fica louco da vida e ele levanta do seu trono, bate o pé e diz, se este homem rico viver no meu trono, ele será morto e terá que restituir 4 vezes mais o que ele tomou do pobre. E Natã agora tem que ter coragem, porque Davi era rei, podia sacar da espada e cortar o pescoço dele na hora. Aquele homem levanta diante do rei, mesmo sendo profeta, poderia morrer, Adriana. Ele aponta o dedo e diz, este homem rico é você, porque Deus disse que ele te daria qualquer mulher que você quisesse, mas você quis a mulher de Urias, que tinha só uma. Deu aquela murchada. Eu tenho certeza que naquele momento Davi não gostou do confronto. Mas quando seu filho, irmão Luiz, vai assumir o reino de Israel, quem ele determina que deveria caminhar com seu filho? Aquele que lhe confrontou, porque ele disse, me confrontou, vai confrontar meu filho. Segunda pessoa que nós precisamos nos relacionar, não são aquelas pessoas que passam a mão na nossa cabeça quando nós pecamos, mas são aquelas que nos confrontam pelos nossos erros e falhas. Nós temos que ter profeta de Deus na nossa vida. E preste uma atenção em mim, meu irmão. Imaturo é aquele que não gosta de ser confrontado. A Bíblia diz que tolo é aquele que não segue os conselhos. Ele não gosta de ser confrontado, ele não gosta de ser chamado a atenção. A Bíblia diz que aquele que não gosta de ser confrontado e de ser aconselhado, certamente ele vai fracassar. Repete comigo, certamente. Vai fracassar. O caminho dele já é definido. Então pare de escolher amizades levianas, pessoas que aparentemente são engraçadas, legais, mas que eles só te levam para o mau caminho. Pare de relacionar com aquelas pessoas que tudo que você faz, eles sempre arrumam desculpa, porque a gente sempre tem um amigo, né, Alex, para aliviar para a gente. Aí você diz assim, porra, não, mas não é tão sério assim, não dá nada. Cuidado com os caras que não dá nada, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com aquelas pessoas assim, não, mas isso não tem problema. Você mandou uma mensagem para ele no Facebook, não, mas é só amizade. Eu já falei aqui e vou repetir, irmão, não existe amizade de homem e de mulher. Quem está me entendendo, diga amém. A única amiga que você tem, meu irmão, é sua esposa, sua mãe e suas irmãs. E o único amigo que você tem, minha irmã, é seu esposo, seu irmão, seus irmãos. E é claro, filhos e filhas, é só isso. Você não tem esse monte de amigo que você acha que você tem. Eu dei uma carona para minha amiga do trabalho. Vai nessa, irmão, que o Satanás vai te dar uma rasteira que você não vai ver. Quando ela pede a carona para você, ela fala assim, oi, você me dá uma carona? Irmão, já tem um demônio baixadinho atrás do você, esperando o outro empurrar. Vai, né? Tá doidinho para te derrubar. Vaza, meu irmão, vaza, some, mas corre, porque isso vai te arrebentar. Isso com certeza pode te levar no risco, pro seu buraco. Amada, não existe amigo homem. Esse negócio de amigo homem, mandou uma mensagem, é só um amigo. Não existe amigo, mas é amigo do Satanás. Cara que manda mensagem para mulher casada é amigo do capeta, meu irmão. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Você só ouve mulher falando assim, É a mesma coisa a mulher que manda mensagem para homem casado.
Amados, hoje eu tenho o hábito, quando eu tenho que mandar mensagem, hoje ainda fiz isso. Se eu tenho que mandar uma mensagem para uma irmã da igreja, ou eu mando para o marido para dar o recado para ela, ou eu mando a mesma mensagem para os dois, para não ter nenhum tipo de situação. Preste atenção nisso. Esse negócio, e olha que eu sou um cara muito simpático, mas eu tenho mudado muito isso, inclusive por influência da minha esposa. Oi, linda. Oi, princesa. Oi, irmão, que é isso? Faz isso não. Você dá ideia para o Satanás. Você está dando o elogio ali, o capeta está anotando aqui. Fala aí, ó, é aqui que eu vou derrubar. A Bíblia diz que ele é perspicaz. Você não presta atenção, mas ele está colocando ali na sua lista. E aí nós vamos para o terceiro ponto, para a gente poder encerrar. E o terceiro, que Davi fala para ele, que deveriam estar com Salomão. Ele diz, chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quem é Benaia? Amados, a Bíblia não apresenta nesse texto, mas em outros textos nós vamos descobrir que Benaia é um homem de guerra. Ele é um comandante do exército. E Davi então traz um dos seus melhores comandantes, dos mais leais, para servir agora o seu rei, o seu filho. E ele diz, traga Benaia, porque ele precisa de um cara de princípios, ele precisa de um cara que o confronte, mas ele precisa de alguém que o defenda. Nós precisamos de pessoas que nos defendam. Hoje, amados, nós temos um monte de gente para abraçar a gente quando a gente vai bem. Quando você tem sucesso, todo mundo te abraça, todo mundo é teu amigo. Para assar churrasco na sua casa, se tiver picanha, pelo amor de Deus, irmão, todo mundo aqui é teu amigo, amém? Inclusive, se rolar uma picanha hoje à noite lá, sou seu melhor amigo, não esquece de mim. Quando tudo vai bem, irmão, você tem tudo que você precisa. Nós não descobrimos os nossos amigos, Marcelo, quando nós vamos bem. Nós descobrimos os nossos amigos e eles se revelam quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, os caras vazam. Eu lembro, amados, na pior fase da minha vida, ainda jovem, noivo da pastora, pisei na bola com ela, vacilei, já contei isso para vocês. E então revelaram-se os meus pecados dentro da igreja. Eu sempre digo que nem tudo que eu fiz souberam, mas nem tudo que falaram eu fiz. E foi um negócio assim impressionante. E aí chegava num culto como esse, igreja lotada no domingo, mas quando eu sentava assim, mais ou menos, sempre gostava de sentar onde está o Davi ou a irmã Isabel, sempre na segunda e terceira fila. Mesmo quando eu estava em pecado, eu sempre sentei na frente, sempre gostei de ficar perto do altar. Amados, a igreja lotada, gente de pé. Do meu lado tinha umas 2, 3 cadeiras para o lado esquerdo vazio, umas 2, 3 cadeiras para o lado direito vazio. As amigas, as namoradas dos amigos diziam, se você sentar com o pecador, eu termino com você. Ninguém queria ficar perto de mim, os amigos sumiram. Ninguém me dava moral, por quê? Porque eu era agora um cara, não era mais influência, não era alguém que poderia ser bênção na vida dos outros. Eu lembro que só ficou um cara do meu lado, o nome dele é Marcão, até hoje eu tenho relacionamento com ele. Como ele não tinha namorada mesmo, coitado, estava perdido naquela época, assim, a mulherada não queria saber dele, então ele falava, não vou queimar o filme com ninguém mesmo, vou andar com o pecador, né? Mas aquele cara, amados, ele andava do meu lado. Ele é o cara que quando terminava o culto, ele me chamava para comer pizza. Ele é o cara que me defendia quando as pessoas falavam mal de mim. E amados, nem sempre você vai acertar. Existirão momentos que você vai errar, sim ou não? Todos nós erramos. Provavelmente seu irmão vai falhar com você, seus pais podem falhar com você, seu cônjuge pode falhar com você, até eu como seu pastor não querendo, eu posso falhar com você. E aí naquele momento, amados, que essas pessoas talvez falharem com você, você precisa avaliar quem vai defender, será que será ela ou não? Muitas vezes, amados, nós andamos com pessoas que nas nossas costas, ele na nossa frente, aliás, ele bate nas nossas costas, por trás, ele passa logo o punhal nas costas. Esse tipo de gente você não traz para a intimidade. Você tem que trazer gente que te defenda. O Marcão me defendia e dizia, não, ele falhou, ele errou, mas ele é um cara que vai acertar. Ele dizia, eu acredito nele, eu acredito na amizade dele, eu acredito que Deus tem um propósito nele. E vou contar uma coisa para vocês. Teve um tempo depois que o Marcão virou até ovelha minha aqui. Ele é o cara que me defendia lá na igreja. E ele caminhou uns 3 ou 4 anos comigo depois, como minha ovelha. E eu, amados, amei o Marcos e sempre respeitei ele como alguém que me defendeu. Nós precisamos ter pessoas que nos defendam. Se você encontra se você sabe que tem pessoas que caminham com você, estão na sua intimidade, mas por trás elas falam mal de você, se afasta devagar, meu irmão.
Não traz ele para a sua intimidade, não. Porque ele não é digno da sua amizade, da sua relação. Agora você tem aquele cara que ele é teu amigo até debaixo d'água. No fogo, na água, onde você for, ele está do seu lado. Pode trazer ele para a sua intimidade, porque ele sempre vai estar com você. Amém, queridos? Quero pedir que você fique de pé em nome de Jesus.